Já parou para pensar que o seu defeito pode ser o seu grande poder? Eu sou Isabelle Manhani e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Afinal, não tem como nós nos desenvolvermos profissionalmente se antes a gente não passa por uma jornada no desenvolvimento pessoal. Hoje eu quero falar com vocês sobre qual o seu superpoder. Recentemente eu escutei uma frase onde a pessoa dizia que o nosso grande defeito poderia ser o nosso grande poder. Isso fez muito sentido pra mim. Todo mundo tem muitos defeitos aqui, creio eu. Um dos meus defeitos é realmente eu sou genuinamente interessada por muitas coisas da vida. E quando eu digo muitas coisas, não é que eu estou disposta a aprender de tudo. Por exemplo, eu sou advogada e eu não gosto de direito penal. Isso não significa que não seja importante, mas eu não quero isso pra minha vida. Então, eu não perco tempo estudando sobre isso, porque dificilmente vai ser algo que me dê retorno. Então, quando eu penso, por exemplo, em coisas que eu gosto de estudar, e aí que tá essa parte de que acaba sendo um grande defeito meu, porque eu gosto de muitas coisas, eu sou uma pessoa que tem uma atuação multidisciplinar, e antes que tenham comentários do tipo, mas é ótimo você ter esse interesse genuíno por estudar várias coisas. Ok, é ótimo pensando isso por um lado. Desde que eu tenha autoconsciência do que é estudar várias coisas. Porque pense por outro lado, eu genuinamente gosto de entender sobre vários temas que existem no mundo, existem na vida, e isso poderia me deixar sem foco. Se eu não souber a hora de estudar cada coisa, se eu tiver a ansiedade de, já que eu quero saber todos esses temas, então eu vou estudar tudo de uma vez, se eu fizer isso, eu vou me perder. Eu não vou conseguir absorver nada e, consequentemente, eu não vou conseguir levar isso para minha vida, não vou conseguir levar isso para o meu trabalho. Então, por isso que eu falei que isso é um defeito. Porque se não usado da forma correta, acaba sendo um grande defeito. Porque acaba sendo uma pessoa completamente sem foco. Ou seja, a ideia é a gente lapidar esse defeito, transformar esse defeito, saber usar esse defeito ao meu favor. Que é o que eu faço. Porque para mim, os temas, eles se interrelacionam. Por exemplo, direito de família, que é um tema que eu já trabalhei. O direito de família, ele aborda muito esses aspectos comportamentais. Enquanto a maioria dos advogados pensam apenas como eu preciso fazer a partilha de bens, isso que é o direito de família, não. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma atuação muito pautada, tanto na minha vida pessoal como profissional, em realmente resolver aquele problema. E o resolver aquele problema não necessariamente é quando tem um buraco ali na parede, colocar um quadro para fingir que não tem mais aquele buraco. Para mim é pelo contrário, eu preciso pegar uma massa para de fato tapar aquele buraco. Dá um pouquinho de mais trabalho, mas depois, assim que eu for colocar o quadro ali na parede, não tem nada ali atrás, porque tá curado. E assim, lá quando eu atuei com direito de família e depois também passando nas empresas através de compliance e gestão empresarial, que é a minha atuação de hoje, eu ainda tenho essa visão. Essa visão de que, ok, a empresa está precisando ali de uma gestão para fazer as coisas funcionarem. Vamos supor que a liderança ali está com um processo de cultura organizacional mesmo. A empresa não tem isso muito bem delimitado e quem está sofrendo com isso é a liderança e os colaboradores. Como sempre, as pessoas sofrem com a falta de gestão, sofrem com a falta de uma cultura. Então, eu poderia simplesmente pegar e falar, vamos ter um código de conduta. Um código de conduta nada mais é o que estabelece as diretrizes daquela empresa, ou como eu tenho que me portar aqui. Só que não é só isso que vai solucionar, às vezes, alguns problemas comportamentais que podem estar acontecendo na empresa. Para isso, a gente precisa ir para outro viés, entender essa parte de comportamento. E entender essa parte de comportamento implica dizer que eu preciso entender um pouquinho sobre neurociência, eu preciso entender sobre filosofia, porque isso vai originar ali essa questão de ética, a questão da moral, a questão de como são os costumes ali das pessoas que estão naquela empresa e como que a empresa tem o costume dela também. Já pararam para pensar que quando a gente pensa em relações, quando eu falo sobre relações, tanto relações profissionais ou pessoais, elas são pautadas quase nos mesmos critérios, do tipo, eu preciso entender que aquela pessoa veio de outros costumes. Se ela veio de outra família, de outra cidade, significa que ela já tem alguns tipos de costumes implementados. Então ela vai levar dentro daquele relacionamento, seja pessoal ou profissional, esses costumes que ela tem. E não necessariamente isso é certo ou errado. Só que eu preciso ver para aquela organização ou para aquele relacionamento que a pessoa está vivendo, como que é, como que está se comunicando ou não está se comunicando e o porquê que não está se comunicando. Porque muitas vezes as pessoas levam também as suas crenças limitantes, os seus traumas naquela relação. E aqui mais uma vez cabe dizer que relação pode ser dos dois lados, relação profissional e relação pessoal.
Se a pessoa leva aqueles traumas, aquelas crenças limitantes não tratadas, aquilo de alguma forma vai surgir em algum momento, e surgindo, isso vai causar um determinado atrito, ou o que a gente chama nas empresas de conflitos interpessoais. É uma coisa que a gente sabe que acontece bastante hoje na sociedade, né? E por isso que eu defendo tanto a bandeira da questão do autoconhecimento. E o que eu tô querendo dizer com todo esse exemplo que eu falei, inclusive da minha atuação, da forma como eu gosto de atuar, é que se eu não tivesse esse grande defeito, que é gostar de realmente estudar determinados temas, ser interessada genuinamente em determinados temas que vão muito além apenas da minha atuação, eu poderia simplesmente ter ficado ali como advogada no início da minha carreira, uma advogada tradicional com processos, e eu não quis isso. Porque lá atrás eu já queria uma área que unisse gestão, pessoas, estratégia, direito. Essa parte de comunicação, o realmente transformar uma pessoa. E aí começou realmente a minha verdadeira jornada, através do compliance, e hoje eu gosto de dizer de gestão empresarial, trabalhando de fato com conflitos interpessoais. E para isso eu tive que unir temas como direito, constelação sistêmica do Bert Hellinger. Teve inclusive um curso que eu fiz com um juiz. Já existe a constelação sistêmica aplicada dentro do direito, que é quando a gente entende qual o papel que cada um deve exercer. Vamos levar isso para a organização? Quando um gestor tem uma certa insegurança ali, ele fala que ele quer ter a autonomia do time, que ele quer dar essa autonomia do time, só que essa autonomia só existe no papel, só existe ali na vaga. E no momento, o time não consegue ter a sua própria autonomia. E quando as pessoas não conseguem ter isso, não atinge os resultados que deveria atingir. Até porque o próprio líder vai se sobrecarregar. Então a gente precisa entender o porquê que isso está acontecendo. Entende que não é só um código de conduta, ou uma política, ou um regimento interno. Não é só isso que vai conseguir curar de fato, ou necessariamente solucionar de fato ali a questão. A gente precisa daquele a mais. E não falando aqui que precisa ser uma constelação sistêmica, mas a gente precisa entender também sobre neurociência. Então, quando a gente usa o nosso defeito como um superpoder, quando a gente usa o nosso defeito de uma forma correta, porque todo mundo tem os seus defeitos, e a gente, ao invés de pensar como simplesmente eu podia lá atrás falar, nossa, eu tenho esse defeito de me interessar genuinamente por temas que se relacionam, porque essa é a importância de quando a gente pensa na nossa carreira, quando a gente pensa no nosso desenvolvimento pessoal. Eu preciso entender quem eu sou, quais temas que eu realmente, genuinamente me interesso e como que eu vou interrelacionar todos esses temas aqui para mim. Porque você não é só uma coisinha, você é algo expandido, você pode se expandir. Só que para isso você precisa direcionar o teu foco. Aqui nesse vídeo eu tô falando várias coisas, estou falando sobre desenvolvimento pessoal, estou falando sobre desenvolvimento de autoconsciência, estou falando sobre ter uma multidisciplinariedade de áreas na sua vida, assim você se torna uma pessoa muito mais rica e, consequentemente, um profissional muito mais rico. Entender o seu defeito, e isso, digamos que é ver um lado um pouco mais escuro, porque é olhar para onde você não gosta de você. E você tem que olhar para esse lado, porque olhando para esse lado, você consegue ver como que você consegue usar isso ao seu favor. Bom, espero que com esse vídeo de hoje você, olhe para os seus defeitos e comece a vê-los como um grande superpoder. Até a próxima!